Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Job Guimarães aqui para mais um vídeo sobre a redação do Enem. E no vídeo de hoje, segunda-feira, como você já sabe, você que nos acompanha aqui há certo tempo, o vídeo de hoje nós vamos tratar aqui de uma análise de redação. Nós vamos analisar uma redação. A redação de hoje foi uma redação que alcançou 780 pontos, quase 800 pontos no Enem 2018, tá? E eu vou mostrar para você onde foram os pontos perdidos, ou na verdade, quantos pontos foram perdidos em cada uma das 5 competências analisadas, avaliadas no Enem. E aí o objetivo aqui, como você já sabe, é mostrar a partir destas análises como você deve fazer para evitar perder esses pontos, tá? Então você vai olhar o que foi que deu errado, você vai comparar com o seu atual momento de produção de redação, né? Com o modo como você faz a redação hoje e vai verificar, ora, esse problema para mim já está resolvido, não é assim que eu faço. Se você se identificar com esses tipos de desvios, você também vai poder entender por que você está errando em determinadas competências e vai poder melhorar. Essa é sempre a minha intenção, tá bom? Então nós vamos analisar essa redação. Pessoal, quero fazer aqui um parênteses aqui, né, antes da gente passar efetivamente para a análise do texto, para fazer um pequeno esclarecimento. Eu apaguei, né, eu deletei a última análise, porque essa era a análise de uma redação pública, né? E eu recebi 2 comentários assim que me deixaram realmente pensativos sobre o assunto, tá? E eu achei melhor deletar aquilo quanto antes para evitar algum desconforto maior aqui no nosso canal. Nós estamos realizando um trabalho, né, que bem interessante, né? Um trabalho oportuno, um trabalho que tem ajudado muitos alunos e de repente eu achei que aquela minha análise causou um desconforto. Por quê? Porque era uma redação já pública, né? Uma redação aí que já se encontra na internet. E a minha intenção era mostrar dentro daquela redação por que aqueles pontos foram perdidos. Inclusive, na minha inocência, assim que eu terminei de fazer a análise e postar no canal, eu enviei o link lá para o aluno, para o dono da redação, tá bom? E aí eu vi um comentário de uma aluna que achou que isso não foi uma atitude apropriada e adequada, analisar a redação de alguém que já está disponível na internet, ok? A pessoa já havia mostrado a sua redação, mas com o olhar de aluno, e eu fui com o meu olhar de professor fazer uma análise desse texto. Achei que estaria contribuindo, mas não, né? Houve uma pessoa que fez um comentário aí censurando, né, essa minha postura, e também o próprio aluno acabou não gostando da análise. Por quê? Porque eu acabei identificando ali os pontos falhos da redação e ele achou que isso não deveria ser mostrado, tá? Eu respeito, obviamente, né, a postura desses 2 alunos. Infelizmente, eu não tenho mais os comentários aqui da aluna, né? Ou de, não lembro exatamente se era aluna, se era aluno, que fez um comentário achando inadequado a análise daquela redação. Eu não tenho porque eu apaguei o vídeo. Mas enfim, gente, tá? Então foi só para não gerar aqui um desconforto, né, aqui no nosso canal. E eu resolvi então imediatamente, assim que ver esses comentários, deletar o vídeo. E isso também serviu de lição para mim, tá? Eu não vou mais analisar redações de ninguém aí, nenhuma redação pública, até porque eu acionei a minha lista de e-mails e pedi que os alunos que me acompanham, né, que recebem meus conteúdos por e-mail, me enviassem redações de 2018 para análise, e a resposta foi muito boa. Fiquei feliz, porque eu tive uma resposta muito boa. Inclusive a redação que nós vamos analisar hoje é uma dessas redações que já foram enviadas aí por e-mail, né? Porque nós nos relacionamos com alguns alunos por e-mail, mandando conteúdo para esses alunos, e a resposta foi muito boa. Essas redações chegaram aqui em uma quantidade boa, inclusive, né? E estão devidamente guardadas e no tempo oportuno elas serão analisadas. Então nós já temos material suficiente para muitas análises aqui no nosso canal, sem que eu precise, portanto, recorrer a alguma redação aí já analisada, já divulgada no YouTube, né, por alguém. Não precisa mais fazer isso, tá bom? Agora, dentro desse comentário também, eu me recordo que esse comentário dizia o seguinte, que eu havia sido muito duro e tecido críticas muito severas à redação daquele aluno, à redação que eu avaliei. E aí, pessoal, eu quero inclusive esse feedback de você que já vem me acompanhando aqui. Olha, a minha intenção aqui é ser muito técnico, tá? É ser técnico, é mostrar de maneira técnica quais foram ou quais são os problemas desta ou daquela redação, tá? A minha intenção não é acusar o aluno de não ter feito uma boa redação. Claro que isso nunca foi minha intenção.
Para quem me conhece pessoalmente, sabe assim que eu trato meus alunos com muita gentileza, tá? No trato com meus alunos, eu tenho muito cuidado na hora de fazer correção, de fazer elogios, sabe? De mostrar o que o aluno precisa melhorar, mas fazer ele sair da correção mais encorajado, mais feliz, mais confiante de que pode fazer. Essa é a minha intenção. Mas eu aqui não estou necessariamente fazendo uma correção, estou fazendo uma análise, né? Eu não tenho a presença aqui do aluno, dono da redação comigo, para a gente ter esse retorno, esse feedback, né? E para que de repente eu possa suavizar um pouco a minha maneira de fazer a minha observação, né? Eu não tenho essa presença física. Então aqui a minha intenção é simplesmente, de forma técnica, avaliar a redação, tá? Mas assim, eu também não tenho percebido nenhum tom acusatório da minha parte, assim que eu tenho sido, que eu tenho deixado o dono dessas redações insatisfeitos, infelizes com essa análise, tá bom? Até porque, gente, até agora nós temos analisado boas redações ali acima de 900 pontos, né? Se observar, nós temos analisado redações de 920, 960, redações de excelência que não há nem muito o que dizer sobre esses textos, a não ser fazer elogios e mostrar desvios pontuais que foram responsáveis pela perda de pontos, tá? Agora, a minha intenção é analisar algumas redações com notas abaixo de 900 pontos, né? Ali por 800 alguma coisa, 700 alguma coisa, como é o caso desta redação, né? 780. Agora, uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, quando solicitei que os meus alunos, né, que me acompanham por e-mail, enviassem redações para correção, eu já fiz a seguinte observação: se você quiser e recomendar que eu fale o seu nome, eu vou falar. Se não, em princípio, o meu critério a partir de agora é não revelar nome de nenhum aluno, tá bom? Então, assim, alguns alunos, quando responderam os e-mails, disseram assim, não revela meu nome. Outros não disseram nada, mas quem não disse nada também não terá o nome revelado. Eu só vou usar o nome de algum aluno na redação, na análise de redação, se ele expressamente disser, eu quero que meu nome seja citado na redação, tá bom? Então, assim, essa é uma medida que eu já havia pensado antes mesmo de que houvesse esse pequeno desconforto ali na análise da redação que eu fiz, tá? Da última redação que eu fiz. Então, portanto, gente, eu penso ter explicado bem para vocês sobre essa questão. E agora nós vamos efetivamente partir para a análise, tá? Quero também, acompanhe comigo aqui, olha só. Eu omiti documentação, nome, o que nos importa aqui é o texto, tá bom? Então essa aqui é a grafia, né? A escrita da redação original, é o espelho dessa redação. Nós vamos analisá-la aqui, tá legal? Aqui são as notas, só para você conferir, né? Eu pedi que os alunos me enviassem o espelho e também a vista pedagógica. Então a gente tem aqui a competência 1, 160 pontos, tá? Competência 2, houve uma discrepância, 180 pontos. Competência 3, 160 pontos. A mesma competência 3 aqui, está repetida aqui, né? A competência 4, 160 e a competência 5, 120. Olha, o bate foi grande na competência 5 aqui, tá? Uma competência bem objetiva, que faltou um pouco mais de orientação para a autora desse texto, tá bom? Trata-se de uma aluna, é tudo que eu vou dizer sobre esse texto, é que trata-se de uma aluna e não de um aluno. É uma autora aqui, né? Uma aluna que produziu esse texto, e a nota aqui é 780 pontos. Pessoal, outra questão que eu quero tratar com vocês, eu quero comentar, é que eu quero ir fazendo os comentários das competências a um só tempo, tá? Eu vou verificar se essa análise, eu fazendo os comentários das competências a um só tempo, se eu consigo tornar essas análises um pouco mais curtas, né? Porque eu tenho percebido que algumas delas, inclusive, têm passado de meia hora, tá bom? Então, nós já teremos uma aula mais longa durante a semana, que é a aula de quarta-feira, que essa eu não abro mão. Essa será uma aula mesmo de 1 hora ou mais. O mínimo que eu pretendo para essas aulas é 1 hora, tá? Agora, se eu puder diminuir o tempo aqui dessas análises, eu certamente farei. Então hoje eu quero experimentar algo diferente. Normalmente eu leio a redação toda só para analisar a competência 1, que são os problemas de gramática. Hoje eu quero ir analisando todas as competências ao mesmo tempo. Até porque eu já fiz uma leitura prévia desse texto, tá? Eu já li, já identifiquei quais são os problemas. Então eu quero ir agora comentando esses problemas a um só tempo. Porque assim, quando a gente acabar a análise, né, nós não precisamos retomar a leitura para analisar outras competências, tá bom? Se vocês acharem que fica melhor eu analisar a competência 1 separadamente e depois analisar as outras competências, vocês avisam aí, tá? Se vocês querem uma análise competência por competência, ou se eu posso ir comentando ao mesmo tempo
os desvios ou os problemas em todas as competências, tá? Simultaneamente, eu já ia apresentando todos os problemas de todas as competências, tá legal? Então vamos lá então, vamos para o texto. Olha só, eu cuidei um pouco para ver a resolução, né? Mas dá para ver, dá para ler. Às vezes há resoluções melhores, há fotos que ficam melhores aqui, que me são enviadas, mas essa também dá para fazer uma leitura, tá? Então vamos ver a introdução. Enem 2018, né? Estamos analisando sempre redações do Enem 2018. E vamos lá, ano que vem nós teremos, 2020, nós teremos aí mais uma outra sequência de análise de redação, analisando as redações do Enem 2019. Vamos lá. Segundo a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, um corpo em repouso tende a permanecer em seu estado natural, a menos que uma força externa atue sobre o mesmo, tá? Então, bem, fiz aqui a primeira lei lei de Newton, né? A lei da inércia, e diz aqui que a tendência é o corpo em repouso permanecer em seu estado de repouso, a menos que uma força externa atue sobre ele, tá bom? Nesse caso, atue sobre o mesmo. Olha só, gente, essa maneira de fazer retomada de elementos sobre o mesmo não é uma maneira adequada, uma maneira correta, inclusive uma maneira rejeitada pelos gramáticos, tá? O Enem não costuma cobrar isso não, isso seria um problema de coesão, né? Para você fazer essa retomada, mas só lembrando que o mesmo, pois o mesmo, você fala de um determinado elemento para trás, assim, pois o mesmo, né? Para que o mesmo, essa não é a maneira adequada, tá? É sobre ele mesmo, aqui você vai fazer uma retomada sobre ele, sobre tal elemento, tá? Não retome assim com essa expressão mesmo, ela não é bem-vinda, inclusive algumas pessoas acham que essa é uma maneira, inclusive, bonita de fazer essa retomada, mas não é. Ela não é bonita e, principalmente, ela é inadequada, tá? Então, não é uma maneira de retomar. Legal, gente. Agora aqui, olha só. Tal postulado é uma retomada aqui do conceito, né? Da lei de Newton. Tal postulado se faz presente na manipulação que os controles de dados da internet têm perante os usuários. Primeiro, como a aluna aqui em questão, né? Colocou a manipulação que os controles de dados da internet, colocou no plural, controle de dados, você tem que colocar esse verbo aqui no plural, tem que colocar o circunflexo aqui, né? Tem, legal? Faltou, tem perante os usuários. Aí olha só, a comparação é a seguinte, a manipulação do comportamento é o estado natural, e esse estado natural precisa de uma força que atue sobre ele para mudar, acho que essa é a ideia. Aí diz assim, uma inércia que perdura em detrimento do compartilhamento de programas de propagandas consumistas de forma excessiva e da proliferação de notícias falsas. Olha só, aqui nós temos um problema aqui na seleção de uma expressão que vai ter implicações no sentido do texto. Olha só, uma inércia, a inércia é o estado atual de manipulação, que perdura, então a inércia continua em detrimento do compartilhamento. Olha, gente, o que significa em detrimento? Contrariamente ao interesse de alguém, de alguma coisa. Ou então, para ser mais simples, em prejuízo de alguma coisa. Ora, como é que esse estado de manipulação, né, que é o estado de inércia de manipulação, ele perdura em detrimento do compartilhamento de propagandas consumistas de forma excessiva e da proliferação de notícias? Quer dizer, não faz sentido isso dizer que esse estado de manipulação persiste ou perdura em prejuízo do compartilhamento de propagandas consumistas e da proliferação de notícias falsas. Eu creio que o sentido aqui pretendido para essa expressão em detrimento foi o seguinte, em função do, em razão do, mas não em detrimento, porque eu não vejo possibilidade dessa condição de manipulação, desse estado de manipulação, né, pelo controle de dados, perdurar em detrimento do compartilhamento, pois contrariamente ao compartilhamento de propagandas falsas, nesse caso, dá claramente para perceber que a ideia é de que esse estado de inércia persiste ou perdura em razão do, em função do, devido ao compartilhamento, tá? Então, quer dizer, aqui é um ponto em que você gera um ponto de incoerência aqui. É uma situação que gerou um ponto de incoerência. Isso vai ter implicações, certamente, na terceira competência, porque essa parte não ficou clara, não ficou desenvolvida, não ficou explicada. Foi um ponto de contradição, porque a gente não tem clareza quanto a essa questão aqui, tá? Então, gente, só estou já antecipando aqui algumas questões da competência 3, tá bom?
Então vamos lá, uma inércia que perdura em detrimento do compartilhamento de propagandas consumistas de forma excessiva e da proliferação de notícias falsas. Logo, cabe ao governo agir no papel de força externa, solucionando os pilares de tais mazelas, tá? Então o governo é a força externa que tem que agir, tá bom? Vamos lá. Olha só, e esse repertório da lei de Newton, será que foi bem utilizado? Na minha avaliação, sim, olha, porque ele diz que esse tal conceito, esse tal postulado se faz presente, depois apresenta que o governo é a força externa que tem que agir sobre essa inércia, que é o estado de manipulação. Então, para mim, foi bem aplicado. Por que eu já estou comentando isso aqui com vocês? Porque se você olhar aqui atrás, ó, a competência 2 foi discrepante, ó. Um avaliador deu 200, mas o outro só deu 160. Por isso que a nota é 180. Então, para mim, até agora já vi que... Ainda vai ter mais repertório ainda, tá? Mas até agora eu já percebi que esse repertório foi utilizado sim com alguma propriedade, ok? Gente, vamos lá então. Vamos avançar aqui. Segundo parágrafo. A gente já viu também aqui uma certa antecipação de argumentos, né? Olha lá. Uma inércia que perdura em detrimento do, né? Não era para ser em detrimento do, já mencionei com vocês. Mas a intenção aqui era antecipar os argumentos também. Compartilhamento de propagandas consumistas, era até para ser causa isso daqui, ó. Era para ser causa do problema. E a outra é a proliferação de notícias falsas, tá? Então vamos ver aqui. Esse segundo parágrafo, né, vai tratar, então, aí do compartilhamento de propagandas consumistas. Olha lá. Em primeiro lugar, usou bem o conectivo aqui, né, para fazer coesão entre o segundo e o primeiro parágrafo, né, em primeiro lugar. É importante ressaltar que, através da internet, ó, tem que fechar essa vírgula aqui, ok? Porque a leitura deveria ser essa aqui, ó. É importante ressaltar que a circulação, ok? É daqui para cá a leitura. Essa parte aqui que eu estou marcando agora é uma parte que fica ali intercalada. Então, tem que ser vírgula aqui de um lado e vírgula do outro, ok? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, através da internet, a circulação de propaganda se tornou mais ampla. Ora, problema de concordância aqui, porque quem se tornou mais ampla? A circulação de propagandas. Não foram as propagandas, foi a circulação. Então, se tornou mais ampla e não mais amplas. De acordo com pesquisas feitas pela Universidade Federal do Pará, nos últimos 3 anos, as vendas de carros aumentaram, estou vendo um L aqui, né, que é um U, aumentaram em 20%. Entretanto, olha só, o entretanto ele não pode, como diz o Celso Pedro Luft, né, no seu livrinho A Vírgula, que eu recomendo a leitura para vocês, é um livrinho que, se não me engano, tem 87 páginas, tá? Só sobre a vírgula. O que o Celso Pedro Luft ensina nesse livrinho? Olha, o entretanto, esse conectivo aqui, ele não pode ficar entalado entre duas vírgulas, ó. Se você tem essa vírgula que é correta depois do entretanto, porque ele exige essa pausa, entretanto, você tem uma pausa para apresentar a oposição, só que você tem que aumentar essa pausa aqui, ó. Então essa pausa aqui tem que ser ponto ou também, admite-se, né, um ponto e vírgula, mas não só vírgula. Então o conectivo não pode ficar intercalado aqui, né, entre duas vírgulas, ok? Então tem que aumentar essa pausa aqui, ou ponto, e se houver um elemento mais curto, né, você pode usar um ponto e vírgula, tá? Mas não simplesmente outra vírgula. Então vamos lá. Entretanto, o motivo apresentado para tal compra foi o desejo de obter o carro novo que as propagandas apresentam. Isso mostra que a mídia exerce um grande poder de influência sobre a população. E muitos cristãos, olha a outra intercalação aqui, ó, vírgula, induzido por esses comerciais, vírgula, adotam um estilo de vida, faltou essa vírgula aqui, ó, estou colocando agora aqui. Adotam um estilo de vida consumista, eu acho que agora a gente vai ter um período final. Muitas vezes o indivíduo nem precisa do objeto, mas de tanto ver notícias sobre o mesmo, mais uma vez aquela retomada aqui com o mesmo, né, que não é adequada, já mencionei para vocês, acaba comprando. Essa vírgula também, essa pausa aqui também tá pequena, né, para a situação aqui. Então você precisa de uma pausa maior nesse caso, tá bom? Poderia ser um ponto aqui mesmo, tá? Isso aqui configura um novo período, ok? Então, assim, uma outra opção seria um ponto e vírgula, tá? Mas a pausa tem por obrigação que ser maior que a pausa e vírgula. Ok, gente? Então, nós vimos aqui, olha só, eu quero tratar com você aqui de um ponto que na minha avaliação também
causa algum prejuízo para o sentido do texto, tá? Mas eu vou colocar isso aqui na conta de uma seleção inadequada para o conectivo, tá? De uma imprecisão ou uma inadequação no uso do conectivo. Veja só, a informação aqui é o seguinte, ó, de acordo com pesquisas feitas aqui na linha 8, aqui é a segunda linha desse parágrafo, de acordo com pesquisas feitas pela Universidade Federal do Pará, que é a UFPA, nos últimos 3 anos as vendas de carros aumentaram em 20%. Ora, o que está dizendo é que as vendas de carro aumentaram nos últimos 3 anos em 20%. Aí você vê um entretanto para fazer uma posição que eu acho que não cabe. Ó. Entretanto, o motivo apresentado para tal compra foi o desejo de obter o carro do ano. Ora, isso não confronta o pensamento anterior, isso não contrapõe o pensamento anterior. Se houve um aumento do número de carros vendidos, né, um aumento de 20%, ora, é natural pensar, não é, que o interesse de comprar o carro do ano motivou esse aumento. Então não é um entretanto aqui no meu entendimento, tá? Então você poderia ter uma ideia talvez de explicação, né? Pois o motivo apresentado para tal compra foi o desejo de obter o carro novo. Talvez uma ideia aditiva de soma. E o motivo para tal foi o desejo de comprar o carro novo, mas não vejo aqui necessariamente uma oportunidade para se usar uma ideia de oposição aqui apresentada por esse entretanto, tá? Eu colocarei isso aqui na casa de uma inadequação do conectivo. E aqui já tem complicação na competência 4, tá ok? Tá bom? Gente, na minha avaliação, esse repertório também, que é uma referência à pesquisa feita pela Universidade Federal do Pará, não, desculpa, Universidade Estadual, não é federal, é estadual, é a UEPA, tá? Essa referência aqui, para mim, é produtiva. Porque o que o aluno está dizendo? Ele não está falando que esse argumento é o argumento que fala. Olha aqui, vamos só voltar aqui para ver, ó, aqui na competência, na introdução. Ele não é o argumento que fala do compartilhamento de propagandas consumistas. Então, veja bem, ele está dizendo, ó, em primeiro lugar, é importante mostrar que através da internet a circulação de propaganda se tornou mais ampla. Isso, de acordo com pesquisa feita pela Universidade Estadual do Pará, nos últimos 3 anos, as vendas de carros aumentaram. Olha como é que ele vai encerrar esse parágrafo aqui, ó. Muitas vezes o indivíduo nem precisa do objeto, nesse caso do carro, ó, mas de tanto ver notícias sobre o mesmo, notícias para consumo, acaba comprando. Então, assim, ele faz aplicação, ó. Exatamente dessa informação mobilizada como repertório sociocultural. Então, eu estou de acordo, é claro que apesar de a gente conseguir enxergar alguns pontos de contradições, sobretudo por esse uso desse conectivo aqui, entretanto, eu estou de acordo com o avaliador que atribuiu 200 pontos de repertório sociocultural a essa redação, tá? Acho que o que atribuiu 160 foi injusto. Até porque aquele uso lá da introdução foi, no meu entender, produtivo, que o aluno apresentou a lei de Newton e associou a inércia, né, com uma força que vem se contrapor, o Estado, essa força, né, o governo, essa força que tem que se contrapor. Tá? Então, para mim, tudo aqui tem produtividade. Essas informações não foram usadas e abandonadas, elas foram aplicadas ao texto. Tá? Para mim, isso aqui é a clara produtividade. Tá legal? Gente, vamos para o terceiro parágrafo, então. Eu já mostrei aqui uma falha aqui, né, no segundo parágrafo, com conectivo. Tá? Vamos para o terceiro parágrafo. O que fala o terceiro parágrafo? Só voltando aqui para você verificar, vai falar da proliferação de notícias falsas, que deveria ter sido apresentada como outra causa aqui, né? E essa expressão em detrimento do acabou dificultando aqui a apresentação da causa como deveria ter sido feito. Vamos lá, terceiro parágrafo. Em segundo lugar, vale informar que as informações divulgadas, não essa vírgula aqui, tá? Essa vírgula aqui é inadequada. Em segundo lugar, vale informar que as informações divulgadas nas redes sociais não são escolhidas pelos usuários, e sim por um banco de dados que mede a importância de tal informação, seguindo seus próprios critérios. Só faltou o acento aqui em próprios, tá? Seus próprios critérios. Por isso, olha só mais uma vez, um por isso aqui intercalado entre vírgulas. Você tem que aumentar essa pausa aqui, já que você tem vírgula depois do por isso, tá? Para ponto ou ponto e vírgula. Pelo tanto que já escreveu, poderia ser um ponto continuativo aqui, ok? Por isso, pode ocorrer a divulgação tanto de notícias verdadeiras como de falsas também. Veja bem, eu não sei se dá para tirar essa conclusão aqui não. Analise comigo. Em segundo lugar, vale informar que as informações divulgadas em redes sociais não são escolhidas pelos usuários, e sim por um banco de dados que mede a importância de tal informação,
segundo seus próprios critérios. Por isso pode ocorrer a divulgação tanto de notícias verdadeiras como de falsas. Veja bem, eu não consigo ver essa relação clara aqui de conclusão entre o controle das informações e a seleção de informações falsas. Não consigo ver. Para mim, essa é uma informação que não foi desenvolvida, tá? Isso tudo é competência 3, ok? Então vamos lá. Odiernamente, o IBGE informou que o número de crianças que tomaram vacinas em 2018 caiu aproximadamente 60% em decorrência da proliferação de notícias que postulam que as vacinas não são mais seguras. O que, vírgula, olha a intercalação aqui que não foi marcada, o que, vírgula, segundo o Ministério da Saúde, aqui já tem vírgula, mas a primeira não foi marcada, depois aqui do que? O que, vírgula, segundo o Ministério da Saúde, se trata de uma mentira. Porém, muitos cidadãos não são manipulados e não sabem. Porém, muitos cidadãos são manipulados e não sabem. Veja bem, na minha avaliação, esse porém também está inadequado. E eu vou explicar por que eu acho que ele está inadequado. Então, verifica comigo aqui o seguinte, tá? O que nós temos aqui atrás? Um aumento de 60% em decorrência da proliferação de notícias falsas. Quer dizer, nós temos aqui um aumento de notícias falsas e, por consequência disso, aqui uma diminuição do número de pessoas vacinadas, ok? Então, assim, nós temos um problema aqui atrás, o aumento da proliferação de notícias falsas. Ora, se nós temos uma proliferação de notícias falsas, o IBGE já informou que o número de crianças que tomaram vacina em 2018 caiu em razão de quê? Das notícias falsas. Então, se nós temos um contexto de divulgação de notícias falsas, olha, é de se esperar que os cidadãos sejam manipulados. Então, não é uma contradição, tá? Não é um porém aqui. Porque se as notícias falsas estão sendo espalhadas, é natural pensar que muitos cidadãos são manipulados e não sabem. Então, não vejo também aqui de novo uma relação de oposição e mais uma vez o porém foi utilizado. A gente põe isso aqui de novo na conta de uma inadequação no uso do conectivo. Isso aqui vai para a competência 4. Tá legal? Gente, nós vamos agora analisar, né, para finalizar aqui a aula, o vídeo de hoje, a proposta de intervenção. Essa foi a proposta mais prejudicada, tá? Eu vou fazer um resuminho rápido aqui para você, para a gente analisar a proposta e finalizar. Então veja, eu já mostrei para você mais de 2 desvios da competência 1, justifica os 160 pontos, ok? Então também, eu mostrei para você aqui que na minha avaliação, a 180 da competência 2 foi injusto, porque eu acho que a produtividade do repertório usado tanto no primeiro parágrafo, quanto no segundo parágrafo. Né? O primeiro parágrafo é uma referência aí a lei de Newton, né, a lei da inércia, e no segundo parágrafo é uma referência a uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Pará. Tá? Eu acho que houve aplicação dessas informações, houve, portanto, produtividade no meu entendimento. A competência 3 eu já mostrei para vocês sim, alguns pontos de contradição, de incoerência, né, no parágrafo 1º, por exemplo, que já podem realmente prejudicar a competência 3. Tá? Então, eu concordo com 160 da terceira competência. A competência 4, aqui, ó, já mostrei para você algumas inadequações, que justifica também a nota, o 160 na competência 4. Apesar de que a gente consegue enxergar coesão entre os parágrafos. Ó, em primeiro lugar, em segundo lugar, aqui no outro parágrafo. Portanto, tá legal? A gente vai agora, portanto, analisar a competência 5, que foi a competência mais prejudicada, e na visão dos avaliadores ela só alcançou 120 pontos, 3 elementos. Vamos avaliar aqui então a competência 5. Vamos, portanto, aqui avaliar a competência 5, que foi a mais prejudicada no caso desta redação, ok? Vamos lá? Portanto, torna-se claro que qualquer mudança promovida por esse controle de dados pode ditar a forma de agir de uma pessoa. Ademais, olha, o ideal aqui seria também concluir, tá? Porque veja bem, ó, você tem aqui um problema, que é o seguinte: o controle de dados pode ditar a forma de agir de uma pessoa. Então, como nós vamos apresentar uma medida, nesse caso aqui, ó, de intervenção para esse problema, seria mais natural você colocar uma ideia de conclusão. Por essa razão, ou de explicação, né? Por essa razão, nesse sentido, ou então, quem sabe, uma ideia de conclusão assim, ou, né? Quer dizer, desse modo, cabe ao Estado. Não vejo muito aqui uma opção para você ter aqui um conectivo de soma, que é o ademais. Mas tudo bem, vamos lá. Então, ademais, cabe ao Estado, vamos contar os elementos, tá, gente?
essa redação tem 120 pontos, significa que ela só apresentou 3 elementos na visão dos avaliadores. E não é discrepância, não. Então, 120 pontos significa que os 2 avaliadores atribuíram a essa redação, identificaram nessa proposta de intervenção apenas 3 elementos. Vamos lá, verificar então o que foi. Cabe ao Estado, isso aqui é o agente, legal? Um elemento, 40 pontos já, agente. Criar delegacias, é a ação. Mas o que mais? Criar delegacias que fiscalize, isso aqui é gramática, né? Delegacias que fiscalizem, ok? Porque são delegacias, plural, que fiscalizem as propagandas e notícias, né? E tirem, também um plural aqui, aqui tirem do ar aquelas que não são benéficas para a sociedade civil. Cuidado que civil tem acento no primeiro i, não tem, né? Civil, senão fica civil, não, é civil. No intuito de gerar informações seguras e verdadeiras. Gente, aqui é um efeito, claramente é um efeito. No intuito de gerar informações seguras e verdadeiras, né? Continua o efeito. E restaurar na população a confiança nos meios de comunicação midiáticos, como a internet e televisão. Olha só, por que esse como aqui, esse com a internet e televisão não pode ser um detalhamento? Porque não se pode detalhar efeito com exemplificações do tipo como, tá? Então, se isso aqui fosse em outro momento, se fosse para ação ou para o modo meio, serviria como detalhamento. Mas ele vindo na sequência de um efeito, ele não serve, tá bom? O que o Enem admite como detalhamento do efeito? Que você desdobre esse efeito, que você tire deste efeito um efeito seguinte, tá certo? Então, mas não é o que acontece aqui. Gente, olha só, então, o que foi percebido nessa proposta de intervenção foi o agente, Estado, tá? Presta atenção. A ação, que é aqui, criar delegacias. Agora, olha só que interessante. Poderia ter sido percebido, gente, esse que aqui, tá vendo esse que na linha 28 aqui, esse que poderia ter sido percebido como um detalhamento da ação. Qual é a ação? Criar delegacias. Agora, que tipo de delegacias? Percebe? Que tipo? Olha só o detalhamento, quer dizer, o possível detalhamento. Que fiscalize, aquele detalhamento nesse caso, né? Nesse caso aqui na minha avaliação, e estou avaliando como possibilidade, seria uma possibilidade assim, deste que introduzir um detalhamento da ação. A ação é criar delegacias, e eu me pergunto, que tipo de delegacias? Então vou dar uma informação a mais. Que fiscalize as propagandas e notícias, né? E tire do ar aquelas que não são benéficas para a sociedade civil, ok? Isso aqui poderia, gente, mas não foi. Inclusive, não foi percebido como detalhamento pelos 2 avaliadores. E o que é que significa para dizer? Significa dizer que este tipo de detalhamento com que detalhando da ação não é seguro. Portanto, aqui a importância desse tipo de análise. Você não deve fazer esse tipo de detalhamento. Então, quais são os detalhamentos mais seguros? Aqueles em que você dá exemplos e você usa um como, você usa a expressão por exemplo, ou você dá explicações. E para dar explicações você usa conectivo de explicações, visto que, uma vez que, né, quem sabe um porquê mesmo, um pois, explicando ou dando exemplos. Essas são sempre as maiores possibilidades, tá? As melhores possibilidades, na verdade, de você detalhar. Então, gente, o que foi percebido aqui? O Estado como agente. Olha só, o que foi percebido como ação? Criar delegacias que fiscalizam as propagandas e notícias e tirem do ar aquelas que não são benéficas para a sociedade civil. Tudo isso foi visto como ação, esse bloco todo. Como eu disse, poderia ter ocorrido, né, a possibilidade, ter acontecido, de a ação ter sido considerada criar delegacias e o que fiscalizem poderia ter sido interpretado como detalhamento, mas não foi. Significa dizer, portanto, que você deve evitar esse tipo de detalhamento, tá? Porque o avaliador vem, considera tudo a ação e não enxerga detalhamento, tá legal? Gente, aqui também claramente não há o modo meio, tá? Então, nesse caso, essa avaliação, essa proposta de intervenção falhou por não ter dado um detalhamento claro, nesse caso, ok? E também não tem modo meio, ou por meio de, por intermédio de, não há aqui nesta redação, tá bom? Vamos lá, será que essa proposta de intervenção está conectada também
com as duas causas apresentadas, é uma outra coisa que a gente tem que analisar, tá? Porque eu venho sempre cuidando em lembrar vocês de que se a proposta de intervenção não apresentar conexão, né, com as causas ou com os argumentos do texto, ela também prejudica o projeto de texto. Não é que prejudica a proposta, mas prejudica o projeto de texto. Vamos dar um pulinho aqui de novo na introdução? Olha, o que diz a introdução? Que as causas são o compartilhamento de propagandas consumistas e a proliferação de notícias falsas. Vamos ver a proposta? Qual é a proposta? Criar delegacias que fiscalizem as propagandas e notícias. Vamos lá, né? Acho que sim. Parece que há uma relação aqui. Que a primeira, deixa eu só voltar aqui. A primeira causa é o compartilhamento de propagandas consumistas e depois as notícias falsas. Então vamos lá. Vamos ver aqui na proposta. A ação é criar delegacias que fiscalizem as propagandas. Ora, mas aí é crime tais propagandas, né, consumistas? Será que isso é crime? Vamos ver. Então, adiantando aqui que a gente tem notícias e tirar do ar aquelas que não são benéficas para a sociedade. Nesse caso, a gente está pensando na segunda causa, tá? Dá até para enxergar, gente, uma certa relação com os dois argumentos, com as duas causas. Mas eu já mostrei para você ao longo do texto que houve sim aí razão para descontar pontos na competência 3, alguns pontos de contradições, tá? Tanto esses pontos de contradições permitidos pelos conectivos inadequados, que eu mostrei para vocês, quanto também um ponto de incoerência lá na introdução do texto. Gente, vamos parar por aqui, tá? Vou continuar aqui no cantinho da sua tela, fazendo esse comentário final. Vamos parar por aqui. Então, foi uma análise um pouco diferente, porque eu vim comentando todos os aspectos, tá, da redação. Assim eu justifiquei as notas recebidas por essa redação. Só acho que a competência 2, que é do repertório, poderia sim ter sido fechada em 200 pontos. Aí seria uma redação que levaria 800 pontos. Mas não foi isso que aconteceu. Mostrei para você também aqui uma possibilidade de que a proposta de intervenção pudesse ter sido apresentado um detalhamento aqui na linha 28, mas mostrei que isso também não foi percebido como detalhamento. E faltou o modo meio, tá bom, gente? É isso então, espero ter ajudado vocês mais uma vez com essas análises de redação, tá? A gente se encontra nos próximos vídeos e, como sempre, eu preciso encerrar aqui pedindo que você compartilhe o nosso canal. Nós estamos aí, gente, numa maratona para chegar aos 1000 inscritos, uma campanha, na verdade, para chegar aos primeiros 1000 inscritos do canal. E eu preciso contar com a sua participação no sentido de compartilhar o canal, compartilhar o vídeo, compartilhar a nossa proposta de estudo aqui no nosso canal Joab Guimarães. Forte abraço a todos, a gente se encontra nos próximos vídeos, lembrando, segunda-feira, dia de análise de redação, quarta-feira, dia de aula no canal. Forte abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.